Muita paz a todos aqueles que nos acompanham. Jesus falou da porta larga e da porta estreita. Uma levaria à perdição, a outra à salvação. Mas raciocinando em cima dos postulados espíritas, especialmente a lei de causa e efeito, traduzida pelo Cristo, pelo cada um segundo suas obras, a opção por uma dessas duas portas nos levará aonde? O que há antes da porta estreita e da porta larga e o que há por trás de cada uma delas? É o que veremos no nosso tema livre. Temos ainda hoje em nosso programa os objetivos da encarnação, no Fonte Allan Kardec, e eu volto no final para comentar sobre outra afirmação de Jesus, que os sãos não precisam de médico. Mas cá para nós, mesmo que só espiritualmente falando, quem não precisa deles, não é verdade? Numa realização da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná, agora Diálogo Espírita. Prezados amigos do nosso Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje tem por título Porta Larga e Porta Estreita, qual nós estamos escolhendo? Eu estou aqui mais uma vez com a Andréia. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. E aqui estreando conosco uma nova companheira, a Hilde Miranda. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou fazer rapidamente uma leitura aqui de dois itens do Evangelho, que está no Evangelho, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro, o segundo, na verdade, são os comentários em torno do assunto. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. E depois, já nos comentários dos Espíritos a essa mensagem, diz assim: largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo e é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o cumprimento da máxima, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bem, a gente pode dizer assim rapidamente, Hilde e Andréia, simplificadamente, que nós temos aqui, de um lado a porta larga são os interesses da matéria e na porta estreita representando os interesses do espírito. Ou de outra maneira, as facilidades do presente versus os sacrifícios para o futuro. Queria que você começasse um comentário sobre esse tema inicialmente. Tá. A gente acaba entendendo muitas vezes através do estudo, né? Por meio do estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, o que significa o interesse do espírito. Em geral, temos pouca informação porque o dia a dia é arrebatador. A sequência de eventos, a necessidade financeira, material, e isso às vezes faz a gente, né? Eu me coloco junto, a gente se confundir. Então, a gente às vezes acaba optando pela porta larga, que seria o que seria mais confortável naquele momento. Não quero sofrer, qualquer adversidade, qualquer contrariedade nos faz tremer o coração. Qualquer fala de um irmão que seja contrária à nossa já cria um melindre, né? Então a dificuldade é a gente observar os nossos próprios comportamentos, a nossa própria vibração de pensamento e optar a cada momento pela porta estreita, que seriam os interesses espirituais. Porém, estamos todos aprendendo, né? É verdade. E aí, o que você tem a complementar nessa primeira visão da porta estreita e a porta larga? Muitos são, como nós costumamos falar, muitos são os chamados para essa vida, para a vida material, como a Andréia colocou. E para nós, muitas vezes é muito mais fácil
responder a esse chamado, buscando a posição social, a profissão, sempre se preocupando muito mais em ter do que ser. E nesse caminho, como foi colocado agora pela Andréia, por você, Wilson, nesse caminho muitas vezes nós nos perdemos, esquecemos que estamos aqui para evoluirmos espiritualmente, trabalharmos os valores morais. Nós temos que nos preocupar em sermos, em estarmos presentes, em auxiliarmos uns aos outros. Mas como esses chamados, muitas vezes nós respondemos aos chamados da vida, né, da vida achando que essa vida é mais importante. E nós estamos construindo o aqui e agora e o nosso futuro. Andréia, a gente até conversava aqui um pouquinho antes, em off, antes de entrarmos no ar, sobre essa filosofia de vida que a maioria de nós tem, principalmente aqui no Ocidente. Lá no Oriente é um pouquinho diferente. Eles têm uma visão, eles são mais espiritualizados do que no Ocidente. Nós somos muito pragmáticos, né? Nós olhamos a vida pelo prisma da vida material e tal, e criamos umas molduras fixas nas quais nós entramos e acabamos depois meio que aprisionados. Então, assim, o que você pensa a respeito dessa ideia? E dentro da doutrina espírita, a gente procura talvez mexer com alguns desses paradigmas. Nós somos educados para vencer na vida, mas talvez fosse necessário nós pensarmos um pouquinho em tentar nos vencer na vida. Troca em miúdos isso. Bem, aqui tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala justamente sobre isso, né? Qual é a dificuldade, o que a gente precisa fazer, né? Como a gente chega lá, como a gente lida com essas adversidades. Conheça-te a ti mesmo, né? A psicologia toda também trabalha nessa premissa, né? Vencer a si mesmo, vencer a cada minuto, a cada pensamento ruim que venha, a cada comportamento que a gente identifique, né? E também o vencer na vida que você traz é importante, lógico, precisamos também, estamos aqui. Não é que a gente vai abdicar disso, né? Mas eu acho que só fazer um pequeno corte, Andréia, porque quando essa maneira de você vencer na vida, muita gente interpreta mal e acha que para alcançar esse sucesso, ele tem que pisar no outro. Ele tem que ser melhor do que o outro. Ele torna a competitividade muito exagerada, né? Então, e não tem necessidade de ter lugar para todo mundo. Isso. Né? Tem recurso para todo mundo, tem oxigênio suficiente, tem água. Tudo bem, até nós estamos aqui ainda em problemas de economia de água aqui no sul do país, né? Mas, e tem que ser usado com critério, mas digo assim, se todo mundo usar com parcimônia, não vai faltar. Né? Agora, se um quiser demais ter o seu banho de 40 minutos, depois o outro não tem nem para o banho de 5, sabe? Então, essa mudança de mentalidade de nós enxergarmos de que nós devemos procurar vencer as nossas imperfeições, cada dia se tornar um pouquinho melhor do que foi ontem, aquela história toda, né? Por isso que eu gostaria que, né? Eu sei que eu concordo com o que você está colocando. Na verdade, a gente conseguir olhar as nossas dificuldades, como você está falando, né? A gente olhar as nossas imperfeições morais, intelectuais também, porque andam juntas, né? Mas esse exercício, eu sempre repito, né? Vocês já devem ter notado, né? Eu sempre repito, isso é treino. Esse é um exercício diário. Isso a gente vai fazendo aos poucos. A gente não sai de um nível e imediatamente a gente alcança aquele nível superior, né? A gente vai galgando, a gente vai aos poucos. E esse errar, esse cair, esse passar pelas adversidades nos faz olhar para dentro, né? E adoecer faz olhar para dentro. Passar por dificuldades financeiras faz olhar para dentro. Passar por outras mudanças de vida faz a gente se olhar, né? E isso precisa ser constante, senão a gente acaba caindo nisso. Achar que é o ter, como a Hilde falou, e a gente atropelar, né? E aí, mas isso também eu acho que tem a ver com o egoísmo, né? Só tem a ver, né? Só tem a ver.
E aí, eu digo, vencer ou vencer-se? Vencer-se, sempre. Vencer-se, né? Procurar trabalhar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas deficiências morais, para que possamos caminhar junto, estar no mundo, como falamos, sem ser deste mundo. Exato. E possamos daqui, além de sermos melhores, aqui mesmo, nesse momento, enquanto estamos caminhando junto ao outro, e para que possamos, ao retornar e prestar conta daquilo que nós nos comprometemos a vir aqui fazer, podermos ser aqueles espíritos melhores nessa encarnação e ao nosso retorno do que nas encarnações anteriores. Nós vamos fazer uma paradinha e voltamos em seguida falando do mesmo assunto. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, entrevista com o jornalista Carlos Antônio de Barros e o assunto: o jornalismo espírita não deve agradar a gregos e troianos. Em lentes especiais, a mão dupla do nosso relacionamento com o mundo. E em nossos editoriais: sim, sim, não, não e direitos e deveres. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Falando sobre porta estreita e porta larga, nosso tema livre de hoje, agora eu vou colocar aqui uma frase do mentor do Chico Xavier, de Emmanuel, que ele diz a respeito disso aí, que ele diz o seguinte: a porta estreita é a saída do erro e entrada na renovação. A larga é a entrada na ilusão e saída para o reajuste. Muito interessante essa frase. Tentando fazer uma interpretação aqui, depois vocês podem até discordar se for o caso, mas eu diria assim, que o que é essa saída do erro? Né? É o reajuste realmente com as leis divinas, né? Por nós infringidas no passado, em algum momento, saída do erro, tem que ser. E estamos ao mesmo tempo nos libertando dos efeitos decorrentes do mau uso do livre-arbítrio, porque a gente colhe o que semeia, né? Então, se nós usamos mal o livre-arbítrio em algum momento da nossa trajetória evolutiva, especialmente quando já estamos fazendo pleno uso da razão, as consequências nós temos que arcar com elas. E isso, a partir desse momento que nós adentramos pela porta estreita para corrigir dos nossos erros cometidos no passado, nós estamos também já abrindo uma perspectiva para o futuro de felicidade através da nossa renovação de sentimentos e de atitudes, né? Que isso é importante, foi o que a Andréa falou antes, né? Sobre a necessidade do autoconhecimento e da mudança. Temos que nos transformar, não adianta só saber admitir que tem o defeito, mas não fazer nada para mudar isso aí. Já a porta larga, figurativamente, é o cair nas tentações. As tentações, todos os chamados para as facilidades da vida material, que são hoje, e como tem, né? E abrindo um campo justamente para de colheita de dor e recomeço por novos processos repetitivos, sempre cobrando. Então, às vezes, nós ficamos girando, né? Parece um parafuso espanado, sempre no mesmo lugar, e não vamos a lugar nenhum. Vocês concordam mais ou menos com essa interpretação? Que é por aí mesmo essa frase do Emmanuel? Muito bem colocado, né, Wilson? Quando nós falamos de porta, né, assim como nós temos uma estrutura nas nossas casas, cada um é livre para bater nessa porta, atravessar essa porta, entrar ou sair de um determinado local. Nós também temos essa travessia que fazemos através das nossas encarnações. E como você muito bem disse, quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo essa travessia por uma porta onde nós trabalhamos, por uma porta pensada, intelectual e moralmente falando, ou nós estamos escolhendo aqueles lugares, as passagens amplas onde tudo é permitido? Onde nós não refletimos sobre as nossas escolhas e permitimos continuarmos errantes. Porque todos nós estamos aqui, ainda imperfeitos que somos, para trabalhar as nossas dificuldades. Mas se eu escolho pela melhoria,
eu vou fechando mais essas portas. Os convites, eu vou deixando de lado esses convites da matéria, né? Tá ali onde tudo é permissivo e permitido. E aí eu vou me focando no Evangelho de Jesus, nos convites que Jesus, há mais de 2000 anos, vem fazendo para nós. Para que você, todos nós possamos ser melhores. Né? Como seres humanos, como espíritos em evolução, que é a nossa proposta, é a perfeição. Né? E aqui estamos para isso. Então, que nós possamos escolher essa porta, a estreita. Sabe, Andréia, o que me ocorre às vezes uma comparação bem simples desse processo de você sacrificar o hoje, o parte dele, né? Uma parte, não precisa ser, a gente sempre fala aí, muitas vezes, que ninguém está exigindo santificação da noite para o dia. O nosso planeta de provas e expiações e a característica dele de ser um planeta sólido, a gente que vive aqui, a gente nem tem condições de praticar essa santidade. Mas a comparação que eu faço é com a economia, com a poupança. Né? Tem pessoa que gasta tudo que tem, e até o que não tem, e gasta por conta. A pessoa que ela consegue sacrificar, fazer economia, ela deixa de fazer certos dispêndios, certos gastos, não é por aí, ela não está economizando hoje para ter um benefício a longo prazo? Claro, e a gente vê nos exemplos mais simples do cotidiano, né? A gente vê, por exemplo, eu posso, por exemplo, me alcoolizar, beber todas que a pessoa pensa, né? Naquele momento que está lá na festa, no churrasco. Pode, é livre-arbítrio, mas vai sofrer a consequência daquela ação. Né? Tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo que eu achei super interessante, que casa com isso que a gente está falando, está lá no capítulo 5, e o título é A Infelicidade Real. Se me permite, eu vou ler esse trechinho. Ele diz assim: para julgar uma coisa é preciso ver-lhe a consequência. É assim que, para apreciar o que é ser realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar-se além desta vida. Porque a felicidade material é essa, as viciações, ter o ganho, poder usufruir disso da melhor forma possível, não ter nenhum tipo de restrição, né? Não se preocupar com o seu semelhante, não assumir compromisso na igreja, seja ela qual for. Não, para que eu vou me incomodar, estragar o meu final de semana, de noite? Eu estou cansado, eu vou assistir televisão e aquela coisa. Para que isso, né? Se a vida logo acaba ali e depois eu não vou aproveitar nada. Eu acho que a ideia é essa. Então, essa é o imediatismo que rege a vida da maioria das pessoas. Mas, como eu falei da história do parafuso espanado, na rosca espanada, ele vai ter que um dia mudar. Então ele está só protelando uma situação que ele vai ter que encontrar mais à frente algum dia, se a realidade é inexorável, e vai ter que mudar. Né? Eu acho assim, só para estamos chegando no finalzinho, mas como síntese, né? Atrás da porta estreita, a gente pode imaginar uma alameda florida e iluminada. E atrás da porta larga, sombras e um cipoal de dificuldades. Cada um faz a sua escolha. Que é 30 segundos para você. Que nós possamos sempre escolher o caminho do amor. Deixarmos a dor pelas quais nós já passamos e enfrentar as nossas dificuldades e seguirmos pela luz. Pela luz. 20 segundos para você. Ok. Eu acho que eu fico com conheça-te a ti mesmo. A porta estreita é difícil, a gente tem dificuldade de treinar novas habilidades, mas não dá para a gente se afastar disso, dessa consciência, né? A todo momento a gente precisa estar consciente, nós todos estamos em fases evolutivas, morais, intelectuais, e precisamos continuar. Né? Gente, aproveitando, estou na mão aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e dali que a gente tirou, que a gente se baseou esse estudo de hoje, muita coisa útil, prática, de muito consolo, de muita informação. Leiam as obras espíritas de modo geral, mas especificamente o Evangelho, tá ok? Até mais. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências.
Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Queridos amigos, hoje no quadro Fonte Allan Kardec, eu vou fazer uma reflexão da questão 132 do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta a espiritualidade maior. Eu vou ler para ser fiel à letra. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, só nessa frase, nós já temos aqui uma informação preciosíssima e uma confirmação daquilo que o Espiritismo prega. Seremos perfeitos um dia, seremos espíritos puros. Ou seja, o fato de estarmos encarnados aqui tem como objetivo chegarmos à perfeição, mesmo que leve milênios, mas é o nosso objetivo, faz parte do nosso processo evolutivo estar encarnado. E eles continuam. Para uns é expiação, para outros é missão. Claro que a grande maioria de nós está aqui por expiação. Os missionários são poucos, são espíritos muito mais elevados e que vêm justamente para exemplificar para a grande maioria a conduta do cristão, a conduta de um espírito degraus acima da grande maioria de nós que estamos aqui encarnados, como na necessidade de expiar, né? Então, continuando a resposta dos espíritos, eles dizem: mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então vejam bem, precisamos sofrer as vicissitudes da experiência corporal. Essas vicissitudes se referem justamente desde quando encarnamos num corpo material e temos que, como espíritos, temos que ser absorvidos num corpo denso e depois então nascemos e precisamos reaprender a utilizar esse corpo físico, desde andar, respirar, se alimentar. Tudo isso são dificuldades, vamos dizer, são processos que vamos tendo que trabalhar e aprender. Depois, na juventude, na adolescência, adulto, enfrentamos, como todos sabemos, inúmeras dificuldades e obstáculos que chamamos de vicissitudes da existência corporal. Desde as necessidades de bons relacionamentos, as dificuldades com outros relacionamentos, a necessidade de trabalhar para poder nos sustentar, a necessidade de aceitar dificuldades para poder nos mantermos em sociedade, a discriminação que vamos sofrer, as ofensas que vamos sofrer, se vamos conseguir perdoar ou não. Mas vicissitudes, eu busquei no dicionário, vicissitudes vem do latim. E essa palavra ao pé da letra significa mudança. E isso que esclarece muito a questão. Ou seja, todas as dificuldades, todos esses obstáculos que vamos enfrentar durante a nossa encarnação expiatória aqui na Terra, nesse planeta, significa mudanças. Todas elas vêm nos convidar a uma mudança íntima, a uma mudança interior para o nosso melhoramento, com aquele objetivo principal que eles citam no início da resposta, que é alcançar a perfeição. Assim, quando mudamos o nosso olhar para as dificuldades, e em vez de pensar em vicissitudes, com esse nome pesado que estamos acostumados a dizer, ou dificuldades, obstáculos, e chamá-los de oportunidades de mudança, aí tudo fica diferente na nossa vida.
É um hábito que podemos criar no nosso cotidiano, de olhar para tudo aquilo que se torna a princípio uma dificuldade e ver que ela também se trata de um convite para a nossa mudança, uma necessidade que temos de mudar e que muitas vezes se repete ao longo da vida e nós não enfrentamos essa dificuldade por medo da mudança. Mas a hora que a gente entende que é apenas uma mudança e que toda mudança vem a agregar, vem a nos melhorar, isso se torna um fardo mais leve. Obrigado pela atenção e até o próximo programa. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná está dando importantes passos na sua missão na área da divulgação espírita, através do programa de TV Diálogo Espírita. Maiores informações desta, entre outras matérias, nesta edição. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Nosso quadro Cristo e nós no terceiro milênio, nós vamos falar sobre os sãos não precisam de médico. Há no meio espírita quem afirma que espiritualmente todos somos enfermos. E é uma verdade, nós carregamos dentro de nós ainda muitas mazelas, muitos vícios, defeitos, imperfeições e carências morais. Egoísmo, orgulho, ignorância, pouca fé, vontade fraca, inveja, preguiça, vaidade, arrogância, indiferença e por aí vai. E há os menos enfermos e os mais enfermos. Sejamos otimistas. Ainda que nós sejamos ou estejamos momentaneamente num estado de relativa saúde espiritual e em períodos de experiências menos dolorosas, será que nós podemos dispensar a presença de Deus em nossas vidas? Lembremos que médico não é só para curar, mas também para prevenir. Então devemos sempre ter Deus e Jesus em nossas vidas, ainda que só preventivamente. Muitos, aparentemente, vivem muito bem, sem qualquer prática de religiosidade, sem demonstração nenhuma, sem uma aproximação, uma atividade mais intensa, mais ostensiva. Mas um dia, na atual encarnação ou no futuro, em algum momento, aqui na Terra ou em outra dimensão, terão que se defrontar com a inevitável busca pelo Criador Supremo. Quando a necessidade bater à sua porta, vencidos no orgulho e na soberba, acabarão cedendo à humildade e se farão de filhos pródigos, rogando o aconchego do abraço paternal. Por certo, terão sofrido muito mais do que precisavam, tudo por permanecerem tempo demais longe do Senhor da vida maior. Sejamos sábios em reconhecer a nossa pequenez e cuidemos bem da saúde da alma, recorrendo sempre à oração e às boas obras, porque é disso que se alimenta a alma, e uma alimentação adequada também é remédio. Médicos são essenciais para curar o que está doente e para orientar e prevenir o acometimento de enfermidades. Deus é o Senhor do universo e que a tudo provê. E Jesus é o médico das almas que alivia e fortalece. Estejamos em contato com eles diariamente e espiritualmente estaremos sempre saudáveis, aconteça o que acontecer no mundo exterior. Não há aflições que não se acalmem, não há tempestades morais que não passem e não há dor que não ceda diante da presença de Jesus e Deus em nossas vidas. Boa semana a todos.